Olá, boas-vindas a quem nos ouve. Hoje a gente vai investigar um universo assim, bem denso, bem maduro dos jogos de RPG. Vamos falar de Wraith, de Oblivion. Ele faz parte do cenário Mundo das Trevas, né? E é conhecido por ter um clima bem pesado, temas delicados. E o curioso é que, mesmo sendo de uma linha famosa, Wraith nunca teve aquela popularidade toda de outros jogos tipo Vampiro ou Lobisomem, principalmente aqui no Brasil. Para falar a verdade, ele nunca foi lançado oficialmente por aqui. Muita gente que curte o mundo das trevas talvez nem, sei lá, nem conheça direito o jogo. Então, a nossa missão hoje é tentar entender o que faz Wraith ser tão único, tão impactante. A gente vai olhar os conceitos principais, como é jogar, o que marca nele, com base numa análise detalhada que a gente recebeu. Certo? Vamos começar a desembrulhar isso? Exatamente. Para começar, acho que o ponto-chave é entender que Wraith não é só um jogo de fantasma comum, sabe? Ele é, na essência, um jogo sobre paixão, sobre desejo. O mundo dos mortos nesse jogo ele é um reflexo direto das emoções, dos anseios, tão fortes que eles moldam a realidade pós-morte, moldam os habitantes de lá. E, como você disse, essas emoções nem sempre são boas, né? Isso já define o tom sombrio do jogo logo de cara. Tem até aquela história, né, do Mark Hanhagen, um dos criadores. Perguntaram para ele qual jogo do mundo das trevas ele preferia, e ele respondeu que dependia do humor. Se ele estava meio para baixo, ele preferia jogar Wraith. Isso mostra muito da intenção do design, né? Totalmente. Tipo, provocar um certo desconforto, fazer pensar sobre o fim da vida, sobre perda, o que fica por fazer. É uma imersão bem profunda nessas questões existenciais. O jogo saiu lá fora a primeira edição em 94, depois uma segunda em 96, e como não teve lançamento aqui, muitos termos ou a gente adapta do inglês ou usa em inglês mesmo. O próprio título, Wraith, The Oblivion, pode ser visto como aparição, o esquecimento. Então vamos focar nisso, nas aparições que são os personagens e nessa ameaça constante do esquecimento. Certo, então quem são esses personagens, essas aparições? São almas de pessoas que morreram, mas ficaram presas, né? Ficaram tipo num limbo entre o nosso mundo, o mundo dos vivos, que eles chamam de Skinlands, e os reinos dos mortos mesmo. E o que prende elas aqui? Normalmente é algo inacabado. Uma tarefa, uma ideia, uma pessoa, algo muito importante que ficou para trás. Fetters. As paixões são literalmente o combustível da existência do fantasma. O brilhante aqui é que o jogo te força a pensar o que era tão importante na sua vida que agora te sustenta depois da morte. Pode ser algo nobre, tipo proteger os inocentes, ou algo mais rebelde, como desafiar autoridades, ou até, sei lá, festejar com os amigos a noite toda. Qualquer coisa que definia a pessoa em vida, sabe? E na prática, como funciona? Quer dizer, como a gente usa isso no jogo? Então, quando acontece alguma coisa, no mundo dos vivos ou dos mortos, que tem a ver com uma paixão sua, a aparição pode meio que se alimentar daquilo. Ela ganha energia, ganha poder, que é chamado de patos. E elas podem até usar as habilidades delas, os Arcanoi, para sutilmente influenciar os mortais a criar situações que ativem essas paixões. É uma dinâmica bem complexa. Essa necessidade de interagir com o mundo que ficou para trás, mesmo sem ser visto. Fascinante. Então, as paixões dão energia. Exato. Se as paixões são um motor, os grilhões são a âncora. Eles são os laços tangíveis, concretos, com o mundo físico, com a vida que passou. Não é algo abstrato como a paixão. Um grilhão pode ser minha filha, minha coleção de selos rara, aquele banco de praça onde eu dei o primeiro beijo, o meu próprio túmulo. Estar perto de um grilhão fortalece a aparição, reconecta ela com o que ela era, dá uma sensação de permanência. E aí vem a parte dramática, né? Que eu imagino que seja o ponto crucial. Exatamente. O ponto cruel até. Se um grilhão é destruído ou muda muito no mundo real, a filha morre, a coleção pega fogo, a praça vira um prédio, a aparição perde um vínculo vital. E se enfraquece demais ela, fragmenta a memória, deixa ela muito mais vulnerável a ser engolida pelo esquecimento.
É uma corda bamba constante, sabe? Emocional e existencial. Nossa. O que eu acho incrível é como essas duas coisas, paixões e grilhões, elas forçam a criação de personagens com histórias profundas. O que era tão vital na sua vida que continua forte mesmo depois da morte. Isso exige muito do narrador também, né? Ter sensibilidade para usar esses elementos na aventura, para fazer o drama pessoal do personagem ser o centro da história, não só um detalhe. Para deixar isso mais palpável, vamos pegar um exemplo. Um que fuja um pouco daquele fantasma clássico que quer vingança ou resolver o próprio crime. Imagina uma personagem que foi uma dona de casa. Viveu uma vida comum, cuidou da casa, dos filhos, eles cresceram, ela envelheceu e morreu de causa natural. Tranquilo. Só que talvez, lá no fim da vida, ela sentisse orgulho dos filhos, claro, mas também um pequeno arrependimento. Pensasse, poxa, será que eu não devia ter sido mais ousada, viajado mais, feito outra coisa? Os grilhões dela poderiam ser os filhos já adultos e talvez uma foto de família antiga guardada numa caixa. E as paixões poderiam ser uma mistura do passado com esse desejo final. Inspirar os mais jovens, cuidar de quem precisa e, quem sabe, embarcar em aventuras. Ótimo exemplo. Agora, imagina essa aparição vagando por aí e ela encontra um orfanato passando por dificuldades no mundo real. Ali, ela pode sentir uma conexão forte com as paixões dela. Ela pode observar, talvez usar uns poderes sutis, sei lá, um arcanos tipo Kinning para acalmar um bebê chorando. Ou talvez um pandemônio para assustar de leve alguém mal intencionado que está rondando. Isso, para ajudar os cuidadores, proteger as crianças, ela estaria cuidando, inspirando e, do jeito dela, tendo uma aventura. Com o tempo, no mundo dos vivos, o orfanato talvez fique famoso. Nossa, as coisas dão certo lá de um jeito estranho. Talvez surjam os boatos de uma presença boa, uma senhora que aparece de relance. E no mundo dos mortos, a imagem desse orfanato pode virar um lugar seguro, um haunt, talvez um farol de esperança para outras aparições perdidas. E aí que o conflito de Wraith pega fogo, né? Porque esse lugar de esperança vai atrair ajuda, mas também vai chamar a atenção de coisa ruim. Talvez espectros, fantasmas já corrompidos pelo esquecimento. E o pior. O pior é que eles poderiam descobrir e ameaçar os grilhões dela. Os filhos dela, vivos no mundo real. Aí ela teria que escolher, uma escolha horrível, proteger o passado, os grilhões, ou proteger o presente, o propósito novo dela no orfanato, as paixões. Perder um pode significar perder tudo, né? E ser empurrada para o esquecimento. Isso resume bem o drama pesado do jogo. Totalmente. É o coração emocional e trágico de Wraith. Mas a luta não é só do lado de fora. Tem outra camada de conflito, talvez até mais. Perturbadora. A luta interna. A ideia é que todo mundo tem um lado sombrio, né? Impulsos egoístas, destrutivos. Em Wraith, depois da morte, esse lado não só continua como ganha consciência própria. Uma consciência sinistra, esperta. Exatamente. Não é tipo a besta de vampiro que é mais instinto animal. Aqui é uma entidade inteligente, com planos próprios. A Sombra, Shadow. E como ela age? Ela mora dentro da mente da aparição, tipo um passageiro clandestino sombrio. Fica o tempo todo sussurrando dúvida, medo, ressentimento, oferecendo saídas fáceis, mas que corrompem, e ela tem os próprios poderes, os Thorns. Muitas vezes, aceitar a ajuda da Sombra parece a única forma de resolver um problema na hora. E como isso funciona na mecânica do jogo? É interessante. A Sombra pode oferecer bônus nos dados se o jogador deixar ela assumir o controle por um momento num negócio chamado catarse. Mas, claro, tem um preço. Quando isso acontece, a Sombra vai tentar realizar as próprias paixões sombrias dela, que geralmente são versões distorcidas das paixões da aparição, e vai aumentar o nível de angústia, angst, do personagem. Se essa angústia ficar muito alta, igual ou maior que a força de vontade permanente, a Sombra pode tentar tomar o controle para sempre, num confronto interno chamado Harrowing. Nossa! Se a aparição resistir, ela sobrevive. Talvez mais forte, talvez mais marcada. Mas se a Sombra vencer, aí a aparição vira um espectro, uma criatura totalmente entregue ao esquecimento. Acabou. E aí a gente chega numa das mecânicas mais ousadas
e que divide opiniões do jogo original. É onde o Wraith realmente se arriscou. A regra original sugeria que cada jogador na mesa interpretasse o seu próprio personagem e a sombra de outro jogador. Isso mesmo. O objetivo era explícito. Tentar o colega, explorar as fraquezas dele, sussurrar tentação, achar brecha para oferecer poder sombrio e assim fortalecer a sombra que você estava interpretando. Voltando para o exemplo da dona de casa, a sombra dela poderia ser todo o ressentimento guardado. Pensar que os filhos foram ingratos, que a vida foi injusta, que aqueles jovens do orfanato são uns inúteis e não merecem ajuda. As paixões sombrias dela poderiam ser tipo castigar os desobedientes ou punir quem sai da rotina. O jogador que interpreta essa sombra ia ficar ali cutucando a jogadora da dona de casa, oferecendo solução cruel, explorando medo, arrependimento. É uma dinâmica muito intensa. Tem grupo que acha genial. Cria uma tensão na mesa que é palpável. Força o jogador a encarar o lado escuro do próprio personagem pelos olhos de outro. Mas tem grupo que acha que isso gera conflito entre os jogadores, sabe? Fora do jogo. Que atrapalha a colaboração, desvia o foco da história. Entendo o dilema. Por isso é comum que o narrador acabe interpretando todas as sombras. Simplifica, mas talvez perca um pouco daquela tensão crua, inovadora da regra original. Depende muito do grupo, da maturidade dos jogadores. Mas, de um jeito ou de outro, o objetivo final da sombra é sempre o mesmo, né? Sempre o mesmo. Arrastar a aparição para o abismo, The Maw, que é o coração do esquecimento. E já que falamos do abismo, o mundo dos mortos em Wraith é bem maior e mais complexo. Tem a Tormenta, Tempest, que é tipo um mar caótico e perigoso que fica entre as ilhas de relativa segurança no Underworld. Lá na Tormenta vivem espectros e coisas piores ainda. E tem também o reino de Stygia, que é a capital do Império dos Fantasmas, a tal da Hierarquia. É uma estrutura social e política gigantesca liderada pelos Death Lords, que são entidades antigonas, superpoderosas, misteriosas. Eles tentam colocar ordem no caos, mas com intenções próprias, imagino. Exato. Intenções muitas vezes sinistras. Para uma aparição nova, tipo a nossa dona de casa, a hierarquia pode ser tanto uma fonte de ajuda quanto uma burocracia opressora e perigosa. É mais uma camada de desafio ali. Bom, recapitulando então, a gente explorou a essência de Wraith, The Oblivion, a experiência de jogar com essas almas presas que são definidas e movidas pelas paixões e ancoradas pelos grilhões. Vimos também o conflito interno, constante e pesado com a sombra pessoal, essa parte escura que ganha voz. E falamos do tom geral do jogo. Sombrio, maduro, muito emocional e às vezes desconfortável mesmo. É um jogo que não tem medo de ir fundo. E se a gente conectar tudo isso, o jogo usa essa metáfora extrema do pós-vida para analisar temas muito humanos, né? O peso do arrependimento, a força do desejo, como a memória funciona, o fardo do que a gente deixa inacabado, o jeito como as paixões e os grilhões, que são ecos diretos da vida, não só influenciam, mas definem a existência depois da morte. É uma forma poderosa de explorar como nossos apegos e nossa história moldam quem a gente é. É verdade. E isso levanta uma questão interessante para a gente pensar. Se são esses fragmentos da vida, amores, ódios, deveres, obsessões, que seguram uma alma ali, impedem ela de seguir ou de simplesmente sumir, o que isso diz sobre o poder da memória e do apego nas nossas próprias vidas? Que tipo de assunto inacabado, real ou só percebido, teria força para, metaforicamente, prender a gente, impedir de encontrar paz ou só de seguir em frente, desafiando o nosso próprio esquecimento? Uma reflexão bem profunda para fechar essa nossa conversa de hoje sobre esse universo tão particular. Obrigada por acompanhar a gente nessa exploração de Wraith, The Oblivion.